Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Atos 22, o discurso de Paulo. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou a revolta e que algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo? Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escada e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram o que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até o monte, prendendo tanto os homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles, cheguei a obter cartas para os meus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma fonte de luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: O que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levanta-te em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixa cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio me ver e, pondo ele junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a sua visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. E então ele disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave-se dos seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e eu vi o Senhor que ele me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que crerem em ti. E quando foi derramado, o sangue da tua testemunha Estevão estava ali, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe aos gentios. Paulo, cidadão romano. A multidão ouvia Paulo até que disse isso. Então todos os que levantaram a voz e gritaram: Tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando e tirando as suas capas e lançando na poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber
Por que o povo gritava daquela forma contra ele? Enquanto o amarraram a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vai fazer esse homem cidadão romano? O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele disse: Sim, eu sou. E então o comandante disse: Eu precisarei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu tenho direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No capítulo 22, Paulo já está em Jerusalém e ele foi pego para poder ser açoitado, preso e morto. Simples. Meu Deus. Poliana do céu. Açoitado, preso e morto é preso, né? Preso, açoitado e morto. Ao contrário, na verdade. E aí ele conta o testemunho dele. Então ele diz que ele era um perseguidor da igreja e que de fato ele tinha cartas autorizativas para que ele pudesse matar todos os novos cristãos. E no meio do caminho, enquanto ele ia querer matar os cristãos, ele se encontrou com Jesus. Ele se encontrou com Jesus, ali ele cai do cavalo, depois ele passa 3 dias cego, orando, impactado com tudo aquilo que ele tinha passado. Ananias o encontra, declara cura, ele é curado, e então ele passa a ser de Saulo, ele passa a ser Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Mas o que a gente precisa de entender é quem é Saulo ou Paulo. Ele era um homem extremamente inteligente, estudado, doutor. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, se vocês lembrarem no início, Gamaliel, ele estava na prisão quando Pedro foi ser preso. E ele foi o que falou assim, ele foi o sacerdote que falou: olha, se isso não for de Deus, eles vão se dissipar e vai acabar tudo isso aí. Agora, se foi o próprio Deus quem trouxe esse novo testemunho para a terra, aí não tem como parar. Quando Pedro foi preso, há um tempo atrás. E então Gamaliel, quem cria Paulo, quem ensina Paulo, então ele sabia tudo dos costumes, ele sabia tudo de grego, aramaico. Ele era um homem poliglota, então vocês veem que ele conversa com vários povos no idioma, ele conversa em grego, ele conversa em aramaico, ele conversa na língua dos judeus, ele conversa em várias línguas. Por isso que Deus contava com ele. O corpo de Cristo, ele é formado, né? Tem pessoas que são olho, outros boca, outros nariz, outros mão, pé, tronco. E Deus vai usar cada um conforme aquilo que ele sabe. Aí eu pergunto para vocês, por que um homem que nem viu Jesus foi o homem que mais falou sobre Cristo e foi o homem que mais escreveu o Novo Testamento? Justamente por isso. Os apóstolos eram homens simples. Os apóstolos que viviam com Jesus eram pescadores, judeus natos. Então, eles não tinham essa capacidade mesmo de falar em vários idiomas, várias línguas. Então, Deus precisava de alguém. Jesus precisava de alguém com testemunho forte. Então, ele encontra o perseguidor. E o único capaz de transformar um perseguidor em perseguido pelo Evangelho é o próprio Cristo. Às vezes as pessoas me perguntam, Poliana, você acha que aquela pessoa ele muda? Ah, eu acho.
Você acha que tal pessoa é capaz de ter uma transformação? Gente, eu acho. Se Saulo de Tarso, que era um homem destinado a destruir a igreja, ele sentia prazer em ver cristãos morrer. Todas as vezes em que ele via um cristão ser apedrejado, enforcado, apanhando, aquilo gerava gozo dentro dele. Ele não era um homem essencialmente mau, mas ele sentia prazer em destruir o Novo Testamento para deixar a lei ali imperar. E olha quem é ele. Olha o que ele fez pela humanidade. Olha o que ele fez pelo mundo. Olha o quanto ele sofreu pelo Evangelho. Quantas vezes ele foi preso até o capítulo 22? Quantas vezes a gente lê o que ele apanhou? Quantas vezes ele foi preso? Quantas vezes ele foi livrado? Muitas vezes. Então eu acredito sim que as pessoas podem mudar através do sangue de Jesus. Através de um encontro. Tudo aconteceu depois de um encontro. Todas as coisas cooperaram depois de um encontro. Quando uma pessoa de fato tem um único encontro com Cristo, a vida dela é transformada. Se hoje, desde o dia da sua caminhada com Jesus até hoje, se as coisas não mudaram da noite para o dia, de uma hora para outra, da água para o vinho, na sua vida, é porque você ainda precisa de um encontro com Cristo. Você precisa de uma entrega. Todas as vezes em que eu leio a palavra para vocês, eu falo de pessoas que tiveram a vida totalmente transformadas por causa de um encontro, por conta da presença. Depois que ele se encontra com Ananias, ele é batizado, porque ele era cidadão romano, né? E depois que ele era batizado, ele entrou em êxtase, porque o Espírito de Deus habitou nele. Então ele foi limpo, lavado, purificado, e o Espírito condutor o conduziu. Eu falava com vocês esses dias que existem requisitos para que o Espírito Santo nos direcione. Porque como que eu vou fazer com que o Espírito Santo me direcione acerca da verdade, da justiça e do juízo? Como eu vou fazer para o Espírito Santo habitar em mim? Se limpe. Se limpe. Se encha. Sirva. Ame. Perdoe. Quanto mais você perdoar, mais o Espírito Santo se aproxima de você. A decisão de querer é sua. A decisão de estar com Jesus é sua. O Espírito Santo não é invasor, querido. O Espírito Santo não vai querer invadir a sua vida. Quem é invasor é demônio, Satanás, inimigo. O inimigo que ele entra onde ele não é convidado e ele sai destruindo tudo. O Espírito Santo, ele habita em casa que quer que ele esteja ali. Quanto mais diante de Deus você estiver, mais o Espírito Santo vai te conduzir. A ausência do Espírito de Deus agora, nesse tempo, é um sinal de alerta. Para que você e eu possamos estar mais diante de Deus. Existe um quê a mais que você precisa de fazer, uma busca que ela é só sua. Não queira você que o Espírito Santo te direcione, te use, esteja com você, seja o seu comandante, guia, condutor, se você não está totalmente entregue à presença de Deus. Então Paulo continua o discurso dele e eles pegam ele para bater nele, né? Até que ele apanhe mesmo assim, até não aguentar mais. Só que ele fala uma coisa: eu sou cidadão romano, vocês vão me bater? Eles, eita, porque eles estavam em Jerusalém, mas quem comandava ali, né, era Roma.
Eles não poderiam bater no Nato. E então o comandante falou: nossa, eu paguei um preço alto, porque eu era estrangeiro e paguei um preço alto para virar cidadão romano. Eu sou de nascença. E aí eles começaram a se retirar, porque eles não poderiam fazer aquilo com o cidadão romano. E Paulo sabia daquilo. E mais uma vez, a gente vê aqui que o testemunho de Paulo foi pregado. Quantas pessoas ouviram o testemunho de Paulo? Uma multidão ficou assustada. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu fui ali naquele lugar, eu contei meu testemunho, as pessoas não receberam. Será que não receberam? Elas ouviram? Quem sabe todo aquele burburinho, quem sabe toda aquela confusão, ali foram pessoas sendo remexidas pela verdade do Evangelho. O mundo foi transformado depois da cruz. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o reino de Deus é para corajosos. A gente vê aqui uma quantidade de homens e mulheres corajosos. É essa coragem que Deus espera de você. Ele sabe que você tem coragem suficiente para estar diante dele. O que te falta hoje para ser conduzido de fato pelo Espírito de Deus? Chegou a hora em que o povo de Deus vai precisar de ser separado. Existem alguns momentos na história que eles são definitivos e cruciais. Anotem essa. Nós estamos vivendo uma fase, um momento de pré-avivamento. Vários profetas já estavam falando sobre isso. Primeiro vem sempre, algo ruim para a humanidade, mas bom para a igreja. E depois tem um avivamento. Tem um avivamento sendo derramado sobre a humanidade. E há várias pessoas falando há muitos anos, inclusive Billy Graham, que foi um dos maiores profetas e pregadores. Billy Graham pregou pessoalmente para 2,5 milhões de pessoas. Não, 250 milhões de pessoas, pessoalmente. Ele foi um profeta que ele morreu recentemente e ele disse o seguinte, que o grande avivamento que o mundo espera vai sair do Brasil. Chegou uma hora muito importante, a hora em que o Espírito de Deus quer começar o avivamento bem aí na sua casa. E há também, eu já até comentei isso com vocês, que muitos profetas falando, muita gente de Deus de verdade dizendo que o grande avivamento que o mundo espera e que vai vir de nós, vai vir com clamor. Não vai vir de uma pessoa, não vai vir de um cantor, não vai vir de um profeta, não vai vir de nada assim de relevância, vai vir do clamor da igreja, do clamor do povo de Deus. O clamor do seu coração pela humanidade, pelo seu país, vai fazer com que o grande avivamento se estenda para o mundo. Eu tenho certeza que algo extraordinário está para acontecer com o nosso país. De bom mesmo. De incrível. Nós sempre fomos isolados, né? O Brasil é uma grande potência isolado de onde a gente está. E tem muita palavra sendo destinada para o nosso país. E a gente não pode ficar fora desse movimento. Pessoas que são do mundo, quanto mais do mundo forem, mais elas estarão ali. Mas o povo de Deus vai começar a se levantar. E para que você e eu possamos identificar os sinais que Deus quer, a gente precisa parar de estar distraído com as coisas deste mundo. Nós precisamos nos voltar para as coisas de Deus. Nós precisamos nos alinhar. Não fica de fora. Não veja de longe. Porque
Porque na hora que o grande avivamento chegar, na hora que o Espírito for derramado, eu não quero que você olhe para o movimento, olhe para o que está acontecendo e fale, meu Deus, eu fui avisada. Eu fui avisado e eu não prestei atenção. Foi conclamado como nação, como Brasil. Não é algo de uma igreja, não é algo específico, é algo como Brasil. Foi conclamado o jejum de ontem meia-noite até hoje meio-dia, sem comida. Jejum é comida. Então, se você tem um remédio para tomar, se você tem que comer alguma coisa agora de manhã, você tire as delícias, come o básico, come o que tem que comer para poder tomar o remédio. Come uma banana, sei lá, come um ovo cozido, algo só para você poder comer e não passar mal. Se você precisa de comer, se não, deixa para almoçar. E não se esqueça de orar, porque jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é dieta. Clame pelo seu país. Pode ser que ninguém ao seu lado esteja passando um desafio, mas você não pode ser alheio ao que está acontecendo. Uma grande colheita tem sido feita. Nós temos 300 mil pessoas que já foram se encontrar com Jesus. Mais de 300 mil pessoas. Olha, esses números não são reais. Podem ser como podem não ser. Mas a gente tem uma realidade, a gente tem um número e todo mundo conhece alguém que se foi. Todo mundo conhece alguém que está entubado. Todo mundo conhece alguém que não está bem. Todo mundo conhece alguém que está doente. E você não pode ser alheio ao que está acontecendo. Clame pelos que sofrem. Peça a Deus que derrame sobre nós o espírito de cura. Hoje é o dia 29 de março, que foi conclamado um jejum. Provavelmente você não comeu até agora e eu também não. Continue assim até a hora do almoço. Beba água. Sentiu sede, beba água, beba um chá sem açúcar, mas não coma. E diga a Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti esse jejum pelos que sofrem. Eu quero que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós com misericórdia. Escreve no chat para mim, quem vai topar fazer isso? Tem pessoas aqui e eu quero saber quem vai estar comigo nessa. Escreve aí. Quem vai ficar no jejum até meio-dia? Amém. Não seja alheia, não seja alheio ao que está acontecendo no teu país. Quem sabe não foi para essa hora que o Senhor te convocou? Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te chamou? Quem sabe? Quem sabe não foi? Escreve no chat para mim. Quem vai participar? Quem vai? Isso mesmo. Que bom. Quem vai estar com o teu povo? Quem não vai estar alheio ao que está acontecendo no mundo? Eu já estou desde ontem. Parabéns, meninas. Eu tomei café sem açúcar. Já saí do jejum ou não? Não, não saiu. Pronto. Você tomou esse café sem açúcar, você não tinha escutado a palavra. Então, a partir de agora, até meio-dia, só bebe água, tá? Não esquece de orar. Se ajoelha no cantinho da sua cama. Se vocês não estiverem, em casa, se ajoelha no cantinho. Isso mesmo, meninas. Olha, eu tô arrepiada. Deus conta comigo. Deus conta com você. Deus nos levantou como voz profética nessa nação. Deus levantou o povo. Deus levantou o clamor da igreja. Deus levantou o clamor do seu coração. Deus levantou o clamor do meu coração. Essa é a hora em que nós vamos ver que as nossas orações, lá em Apocalipse, eu não sei se é 8 ou Apocalipse 7, diz que a oração dos justos
sobe como aroma suave às narinas de Deus. É como se fosse um incenso as nossas orações. Então não deixe de orar, de falar: Senhor, eu quero te entregar cada doente. Derrama o espírito de cura, derrama a vida. Não seja alheio ao que está acontecendo. O evangelho foi formado de homens e mulheres corajosos. No capítulo 22, que foi o que a gente leu, Paulo foi se entregar. Paulo foi contar o testemunho dele para ele apanhar. Ele foi para Jerusalém para ele apanhar. Só para as pessoas ouvirem o evangelho mais uma vez. A gente precisa disso. A gente precisa dessa entrega. O evangelho é feito para corajosos. É para quem quer estar diante de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar esse jejum como nação, como país, como Brasil, que nós estamos juntos. Senhor, onde houver uma lista, a lista daqueles que o Senhor conta, escreve o nosso nome. Conte conosco, Senhor. Esse propósito que eu, você e ele. E o ele é a parte mais importante, que é Jesus. Conte conosco, estamos aqui, dispostos a Ti, dispostos à Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o espírito de cura vai alcançar cada doente. Nós sabemos, estamos vendo que além de um mover físico, isso é algo espiritual. E nós sabemos sim, e nós reconhecemos e identificamos que é o Senhor quem pode parar tudo. É o Senhor quem pode fazer com que seja nova todas as coisas. Nós declaramos a cura para cada doente, que o ar volte aos pulmões e que nós possamos contar testemunhos deste dia para a honra e glória do Teu nome. Senhor, receba o nosso jejum, que ele suba aos céus como aroma suave às Tuas narinas em sacrifício vivo, puro, santo e agradável no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Não se esqueça, não seja alheio às coisas que acontecem no nosso país. Existe um grande mover sendo preparado. Esteja pronto. Esteja pronto. Nós estamos vivendo um pré-avivamento. Não é o fim, é o começo. Essa é a hora em que os verdadeiros adoradores vão tomar frente de uma grande adoração. Eu creio em algo lindo, diferente, sobrenatural vindo da parte de Deus. Mas para que isso aconteça dentro da sua casa também, existem pessoas que vão passar por isso alheio, mas existem outras que vão experimentar resgate, restauração, restituição, milagre, vida, portas abertas, socorro, abundância. Agora vão ser separados os que são dos que não são. Onde você quer estar? Esteja do lado dos que são de Deus. Não esqueça de se entregar ao Senhor em espírito e em verdade. E Ele vai sim derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Coisas sobrenaturais estão prestes a acontecer com o povo de Deus. A gente vai se sentir nas linhas do Novo Testamento. Só porque a gente disse sim para a presença do Espírito Santo. Eu acredito em milagres e você acredita em milagres? Eu acredito que Deus está pronto para alcançar o Brasil como Ele nunca alcançou. Não esteja alheio a isso. Não endureça o seu coração. Seja forte e corajoso. Vá junto com o povo de Deus. Porque isso sim vai fazer toda a diferença para a sua vida, para a vida dos seus. Crie expectativas, porque com Deus a gente sempre pode criar expectativas. Um beijo, fique com Deus, até amanhã. E a gente come agora só na hora do almoço.